Durante sessão da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que ouviu o ministro da Defesa de Lula e os comandantes das Forças Armadas, o deputado federal Marcel Van Hatten citou a famosa frase de Rui Barbosa: "De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto." O deputado disse: "Essa frase traduz muito bem o sentimento do brasileiro no dia da posse de Lula, ao ver o exército brasileiro e seu comando batendo continência para um bandido que deveria estar na cadeia." O deputado mencionou o forte simbolismo da imagem, lembrando ainda que ontem o deputado Deltan Dallagnol foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem previsão legal e em contrariedade com a própria jurisprudência do tribunal, anulando a vontade popular representada nos votos dados ao deputado. Van Hatten expôs sua preocupação ao ver o exército submetido a um presidente autoritário e perguntou: "Que garantia eu tenho de que, corrompido o poder executivo, o legislativo em grande medida e também o judiciário, as forças armadas não serão, ou já não estão, corrompidas por esse processo de ruptura institucional que hoje nós vivemos no país?" O deputado lembrou o papel das Forças Armadas venezuelanas na instituição e manutenção da ditadura daquele país e apontou que, se destinar recursos públicos dos brasileiros para instituições que podem tomar o mesmo rumo daquelas, estará agindo para armar um potencial inimigo. Van Hatten lembrou ainda que o exército brasileiro perdeu seu prestígio com a população brasileira, apontando que as Forças Armadas haviam garantido, inclusive em notas públicas, a segurança dos cidadãos que se manifestavam pacificamente e depois contribuíram para abusos de autoridade. Ele disse: "Contribuiu para os abusos de autoridade que aconteceram no dia 8 de janeiro, virando as costas à população brasileira e, o pior, até o momento, contribuindo para a situação de graves infrações de direitos humanos que acontecem no nosso país." O deputado questionou: "O que aconteceu no dia 8 de janeiro? Foi um apagão geral?" O deputado disse: "Se não despertou desconfiança, é incompetência. Se soube e nada fez, é prevaricação." Ele acrescentou: "O que aconteceu no dia 8 de janeiro arruinou a credibilidade das Forças Armadas para uma grande parte da população brasileira." Van Hatten acrescentou: "A cada dia que se bate uma continência para um bandido, a situação piora. É muito triste observarmos o que está acontecendo hoje no nosso país e percebermos que o que nós vimos de degradação institucional nos nossos países vizinhos se repete aqui." No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet de forma coordenada, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas, mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado ou agressões a políticos e cidadãos. Nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos últimos anos, milhões de pessoas foram às ruas de forma ordeira para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos, alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos.
A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 22 meses, toda a nossa renda é retida sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, deputado Paulo Alexandre, também aos demais colegas parlamentares, eu quero aqui agradecer a vinda do ministro José Múcio. Conheci Vossa Excelência no Tribunal de Contas da União ainda, sempre muito afável, muito atencioso, sempre tratando, independentemente de posição política, todos aqueles que o procuram com a necessária cordialidade, ainda que haja divergências, elas são normais da política. Aliás, estendo o cumprimento, Vossa Excelência, também ao seu sobrinho Fernando, que aqui está, nosso colega, e que também tem sido um exímio articulador aqui na Câmara dos Deputados. Saúdo também os comandantes das forças aqui presentes, General Tomás, Brigadeiro Damasceno, Almirante Esquadra Olsen, e como foi bastante citado aqui Rui Barbosa, eu quero citar uma frase de Rui Barbosa que hoje de manhã circulou no grupo de WhatsApp dos nossos colaboradores. Diz a frase que talvez seja muito mais adequada à situação, em que pese as demais frases serem igualmente importantes, as já mencionadas aqui pelos comandos. Diz a frase seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essa frase de Rui Barbosa, senhor presidente, caros colegas, talvez defina muito bem o sentimento do brasileiro, e aqui vai com também todo o cuidado de quem tem respeito pela história e trajetória das Forças Armadas brasileiras, por tudo que já contribuiu e fez pelo Brasil. Essa frase traduz certamente muito bem o sentimento do brasileiro no dia da posse de Lula, ao ver o exército brasileiro, seu comando, batendo com continência para um bandido que devia estar na cadeia. Isso para mim é de um simbolismo tão forte. Ver alguém que é desonesto, porque honesto, todas as instâncias da justiça brasileira já demonstraram, Lula não é. Foi por obra de amigos seus no STF, indicados por ele ou por Dilma, que ele foi primeiro solto da cadeia, depois teve suas penas anuladas, depois foi auxiliado no processo eleitoral de uma forma completamente parcial para chegar à presidência da República e hoje pousar como se fosse ele absolvido. Isso para mim é assim de um simbolismo muito grande. A frase de Rui Barbosa descreve bem num dia em que nós vemos Deltan Dallagnol amanhecer caçado
por uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral, uma decisão que desfaz decisões dos tribunais inferiores, legisla criando uma nova inelegibilidade, inexistente na lei, portanto, interferindo no processo legislativo também, debochando do Poder Judiciário e, assim, debochando também do povo brasileiro que, com mais de 340 mil votos, trouxe Deltan Dallagnol a este Parlamento. Então, me preocupa muito, caro comandante do Exército, General Tomás, me preocupa muito ver o Exército Brasileiro hoje sob o comando de um presidente autoritário cuja trajetória partidária sempre foi de aliança com o que há de pior no crime brasileiro e internacional, de PCC às Farc. Tudo amplamente documentado e comprovado. Por isso eu me pergunto, parlamentar que sou, que já por diversas vezes encaminhei emendas parlamentares individuais às Forças Armadas, às diferentes forças, que garantia eu tenho que, corrompido o Poder Executivo, o Legislativo em grande medida e também o Judiciário, as Forças Armadas brasileiras não serão ou já não estão corrompidas por esse processo de ruptura institucional que hoje nós vivemos no país? Essa pergunta é muito séria. É a mais séria de todas. Porque no momento em que eu estou mandando recurso do orçamento do povo brasileiro, que paga em impostos aquilo que está nos cofres da União, para as nossas Forças Armadas eventualmente fazerem aquilo que hoje as Forças Armadas venezuelanas fazem contra o seu povo, eu estou agindo para armar um potencial inimigo. Que, infelizmente, na visão de uma ampla maioria do povo brasileiro, lamento dizer isso, informá-los, mas não preciso dizer que estou informando, pois todos sabem, nos últimos meses perdeu e muito do seu prestígio com a população brasileira. Nós vimos o que aconteceu no dia 8 de janeiro. As Forças Armadas que haviam garantido, inclusive, e quero também entender essa incoerência entre o que foi publicada em nota em 11 de novembro do ano passado e o que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023. As Forças Armadas que garantiram a segurança da população brasileira, que manifestava-se pacificamente, ainda que eu pessoalmente muitas vezes disse, discordo do local e dos pedidos que estão sendo feitos, mas a liberdade de manifestação pacífica é garantida pela Constituição. Assim também disse o Exército Brasileiro, que depois contribuiu para os abusos de autoridade que aconteceram no dia 8 de janeiro, virando as costas à população brasileira e, pior, até o presente momento contribuindo para a situação de graves infrações aos direitos humanos que acontecem no nosso país. O Exército Brasileiro, e repito a indignação externada pelo meu colega deputado Ricardo Salles, é normalmente conhecido pela sua inteligência, pela sua capacidade de antecipação dos fatos. Mas o que aconteceu no 8 de janeiro foi um apagão geral? Com manifestantes e muitos ali, quem sabe até infiltrados ou não está dando nem para entender o que aconteceu, porque o acesso aos autos é dificultado pelo Supremo Tribunal Federal. Não há sequer provas produzidas pelo Estado contra centenas de pessoas presas, ainda neste momento. As pessoas que lá estavam diante do quartel-general, mesmo que uma minoria, não despertaram nenhum tipo de desconfiança do comando que despacha ali da frente. Se não inspirou desconfiança, se a inteligência não agiu, lamento informar, mas para mim, no meu dicionário, é incompetência. Se soube e nada fez, é prevaricação. De um jeito ou de outro, lamentavelmente, falo aqui com toda a dor de quem sempre apoiou e está ao lado, pela minha história e trajetória, pode ser comprovado, das Forças Armadas Brasileiras. O que ocorreu no dia 8 de janeiro
arruinou a credibilidade das Forças Armadas para uma grande parte da população brasileira. E o que as Forças Armadas estão fazendo nesse momento para reverter isso? General Tomás, o que as Forças Armadas estão fazendo para reverter isso? Pois a cada dia que se bate uma continência para um bandido, a situação piora. É muito triste observarmos o que está acontecendo hoje no nosso país e perceber que o que nós vimos de degradação institucional nos nossos países vizinhos se repete aqui. E por isso, repito, torno a fazer a pergunta: o quão vulneráveis estão as nossas Forças Armadas à presença deste inimigo criminoso para evitar o corrompimento da instituição, como aconteceu nos nossos países vizinhos? Diziam que não ia acontecer. Aconteceu. E no Brasil? Como vamos encarar essa situação daqui para frente? Eu quero acreditar, senhor presidente, que nós, em breve, superemos todo esse momento tão difícil, divisivo da sociedade brasileira, em que tantos têm contribuído não para pacificar, apesar do discurso oficial ter sido esse, mas para acirrar os ânimos, para continuar uma perseguição política que parece não ter fim. Pelo contrário, amplia-se. E repito, fala alguém aqui que sempre esteve independente e trabalhando pelo melhor para o Brasil, de acordo com o que diz a Constituição, o Estado de Direito, que nesse momento tem sido vilipendiados, em particular pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo e, lamentavelmente, também por forças aqui dentro do Poder Legislativo. Eu temo pela nação, mas eu quero crer que o braço forte, a mão amiga, que as Forças Armadas do Brasil estarão sempre ao lado do povo, a despeito dos recentes exemplos no sentido contrário, que tanto envergonharam e enlamearam a história dessa instituição. Obrigado.